Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 8 do material didático, está aí na página 78. Estamos estudando a obra de Irineu contra as heresias. Vamos agora ao volume 4. Ele vai tratar de uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ok? Fazer uma ligação entre esses testamentos para mostrar que eles não se opõem. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Então, o ano é o ano 180 da era cristã. O comentário diz: o quarto livro da obra defende uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, descrevendo como uma só obra, sendo o Novo a continuidade e cumprimento do Antigo. Irineu, como toda a igreja primitiva, defendia o livre-arbítrio, em oposição aos pagãos que defendiam que o destino dos homens está determinado pelos deuses. Nessa obra, nesse volume 4, veja o comentário que ele faz também, que eu resolvi destacar, né? Para vocês saberem, todo esse debate que está acontecendo aí sobre predestinação e livre-arbítrio, antes da Igreja Católica organizar toda a sua doutrina ligada ao paganismo, todos os cristãos defendiam o livre-arbítrio. E normalmente os calvinistas nos acusam dizendo que nós seguimos um bispo que foi condenado pela Igreja Católica lá nos dias de Agostinho, um homem chamado Pelágio. Mas nós não temos nada com Pelágio. Pelágio era um católico. A igreja primitiva, ela defendia o livre-arbítrio. E eu estou aproveitando de Irineu, porque Irineu é uma testemunha, vamos dizer, de uma importância muito grande. Talvez depois dos apóstolos, pelos escritos dele, ele, juntamente com Policarpo, seriam os testemunhos mais importantes para nós sabermos o que os apóstolos pregavam. O que João estava pregando era o livre-arbítrio ou era a predestinação? Bom, nós sabemos que todos os pagãos pregavam a predestinação, isso não existe dúvida, porque eles seguiam a doutrina do horóscopo, a doutrina da Babilônia, que dizia que o destino dos homens está escrito, tá bom? E Irineu, ou seja, a igreja primitiva, o homem ligado a Policarpo e a João, ele defendia o livre-arbítrio. Não existe dúvida que na história a verdadeira igreja sempre defendeu o livre-arbítrio. Predestinação vai começar com a igreja pagã, isso não existe dúvida. Vai começar lá no ano 411, quando a igreja pagã já estava organizada, pregando purgatório e cultuando os mortos. Bom, então eu coloquei aí um texto da obra dele, volume 4, Contra as Heresias, que ele diz: a expressão "quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram", ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início, com vontade e alma, para consentir nos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Então ele está dizendo, quando Jesus Cristo chega diante, dos judeus, olhando para Jerusalém, diz: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. Quando Jesus diz isso, ele diz: Jesus está defendendo o livre-arbítrio. Jesus está deixando claro que o homem ele tem livre-arbítrio, você escolhe, como estava no Antigo Testamento, né? Deus disse para Israel: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, é claro que existe uma decisão do homem. Deus constrói a salvação e o homem pode dizer não para ela. Isso está claro na Bíblia. Israel disse, é isso que Irineu está falando. Ele prossegue: por isso o Senhor dizia: quem crê em mim não é julgado. Isso é, não é separado de Deus, porque está unido a Deus pela fé. E acrescentava: mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Isto é, separou-se de Deus por sua livre decisão. Tudo isso ele falando, vamos dizer, mostrando que ele, claro, acreditava no livre-arbítrio. Prossegue:
Nos livros precedentes, expusemos os motivos pelos quais Deus permitiu que acontecessem essas coisas e mostramos como todas elas se cumpriram em benefício do homem que se salva, amadurecendo-lhe o livre-arbítrio para a imortalidade e tornando-o mais apto para a eterna submissão a Deus. Pois bem, então, principalmente nesse volume 4, ele fala dessa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. E nessa comparação eu aproveito das muitas doutrinas que ele fala do livre-arbítrio. Lembrando, como eu disse para vocês, 100% dos povos pagãos defendiam que o destino do homem está escrito. Defendiam a predestinação. E isso nasceu com o horóscopo lá na Babilônia. Tá bom? Só tinha um povo no mundo antigo, que era o povo de Israel, que defendia o livre-arbítrio. Quando você pergunta para um judeu, ele dizia, porque Deus claramente falou para Moisés, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe. O termo hebraico escolhe significa poder de decisão. Né? Escolha, você decidir. Então, por isso os judeus defendiam, até hoje defendem o livre-arbítrio. E os católicos e protestantes, mas principalmente os protestantes, eles têm essa bandeira que é herética, é pagã, não tem jeito. A Assembleia de Deus, as pessoas que estão se ligando a essa doutrina, eles não sabem o mal que eles estão fazendo, porque eles nem sabem, assim como os protestantes não sabem, o fundamento dessa doutrina pagã. Porque o fundamento da doutrina da Babilônia, a história diz que Nimrod, ele culpava a Deus pela destruição dos antepassados no dilúvio. Tá bom? Então a intenção dessa doutrina do destino é lançar o mal sobre Deus. Isso está sendo discutido aqui. O Irineu está defendendo também que Deus, ele não é aquele que criou o mal. E por que essa doutrina protestante calvinista, por que ela prega isso? É só você procurar na internet. Confissão de fé de Westminster. É a principal confissão de fé protestante. Todas as confissões de fé protestante pregam o que eu vou dizer para vocês agora, até da Igreja Batista Protestante. Ela diz lá que os anjos que pecaram, anjos e homens que pecaram, fizeram isso porque Deus predestinou eles a isso. Deus ordenou. Eles não conseguem ver a barbaridade dessa doutrina. Porque o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que os anjos que pecaram, no caso o querubim ungido, que a Bíblia cita por nome, segundo essa confissão de fé, por que ele pecou? Pecou porque Deus predestinou ele, porque Deus ordenou ele. É claro que a intenção é colocar Deus como o responsável pelo mal no mundo. Ou seja, Satanás seria uma vítima da divindade. Ele é o que é porque Deus teria ordenado. Isso está na confissão de fé deles. E eles não conseguem ver isso. Não conseguem ver isso. E isso tudo faz parte de heresias que nós estamos vendo sendo construída na história da igreja. Okay? A Igreja Católica vai adotar isso, mas eu digo que é uma doutrina tão horrível que eles não conseguem nem divulgar muito isso. Quem criou isso foi o teólogo Agostinho de Hipona. E lembre-se, é o mesmo que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, que organiza teologicamente o culto aos mortos na Igreja Católica. É só coisa ruim. Ele que introduziu na Igreja Católica essa heresia da predestinação. E eles hoje seguem batendo no peito, não percebendo que eles estão colocando Satanás como uma vítima da divindade. E a interpretação é uma só, não tem outra. Se eles dizem, como está escrito na confissão de fé deles, que os anjos que pecaram e os homens pecaram por ordem de Deus, eles estão dizendo que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Essa é uma doutrina absurda, tá bom? Mas eles não conseguem ver, né? Não conseguem ver.